É de um desses aqui que o seu clube precisa, tá? Claro que não exatamente esse modelo, mas o seu clube precisa disso aqui, ó, uma competição interna. E esse vídeo vai ter duas partes. A primeira parte, eu vou responder 3 perguntas. O que é, por quê e como você vai fazer o Super Unidade no seu clube. E na segunda parte, eu vou falar sobre os erros, 3 erros que você não pode cometer, que a gente já cometeu, eu já cometi, que pode destruir todo o seu planejamento. Bora pro vídeo. A primeira pergunta que eu vou responder, claro, é o que é? O que é o Super Unidade? O Super Unidade é uma competição interna dentro do nosso clube, uma competição entre as unidades, claro. Mas essa competição ela vai somar a pontuação, o desempenho individual dos desbravadores dentro da unidade, mais alguns desafios, alguns eventos, algumas pontuações que envolvem a unidade toda. Acredita em mim, essa competição mudou o nosso clube. Transforma, porque eles têm um objetivo dentro do clube, não só os objetivos externos, que é para o Campuri, participar de eventos da associação, mas você mesmo promove isso dentro do seu clube, isso estimula demais, gente. Isso une as unidades. Você consegue extrair dos conselheiros e dos desbravadores coisas que sem isso você não conseguiria. Por exemplo, todo conselheiro precisa visitar a sua unidade, gente. Isso é básico, né? O conselheiro precisa visitar a unidade. Mas sem uma competição que estimule, que tenha pontos envolvidos, você sabe que é bem mais difícil. Claro que é, mas quando você coloca uma pontuação e as unidades começam a ver, a outra unidade fez, eu preciso fazer também, os desbravadores cobram isso do conselheiro, porque eles não querem ficar para trás. Ou seja, o Super Unidade, com Super Unidade, ou uma competição, gente, não precisa ser Super Unidade o nome. A competição que você criar no seu clube, com ela você vai conseguir coisas que você deve estar tentando há anos. Você não consegue, né? Eles não fazem, então cria uma competição interna e veja a mágica acontecer. E eu já puxo esse gancho para responder a segunda pergunta. Por que que eu devo criar o Super Unidade? Primeiro assim, porque é muito legal. Isso vira uma tradição, ó. Aqui, esse troféu... Gente, que troféu lindo, hein? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esse troféu maravilhoso, eu tinha uma ideia de conceito estético nele. E eu conversei com meu amigo Diogo, da Prime Art, que é o gênio das artes, faz um monte de trunfo, campuri, logo. Prime Art é Prime, é top. Meu amigo Prime Art me ajudou, meu amigo Diogo da Prime Art, e transformou isso, vetorizou esse troféu maravilhoso. E aí, a produção, fazer isso acontecer foi com a Evolução Brindes. Eles que produziram pra mim são meus amigos também. Gente, não é nada patrocinado aqui não, tá? São meus amigos mesmo, mas gente boa. Pessoas boas, porque eu não vou indicar pra vocês aqui só porque são meus amigos. São pessoas boas, empresas boas. E esse troféu aqui, gente, ó, cheio de camadas, ficou lindíssimo. E na base dele aqui, a gente coloca as plaquinhas das unidades. Começou no passado, então a unidade Condor, do famoso Júnior, que você já viu várias vezes aqui no nosso canal. O Júnior é praticamente um ícone, e ele foi o responsável por pilhar o nosso clube o ano inteiro. Júnior, aqui minha gratidão para você. Porque o Júnior pilhava, provocava as unidades, no bom sentido, aquela provocação saudável, e todo mundo entrou na pilha e foi muito legal. E a Condor conseguiu vencer, tá aqui, isso ninguém tira, e todo ano a gente vai colocando as plaquinhas. Quando encheu, a gente aumenta a base ou a gente coloca um segundo troféu. Esse troféu, ele fica em poder do clube. Isso é importante você saber. Esse troféu fica na galeria de troféus do clube, mas cada um da unidade recebeu uma versão menor para guardar para sempre, né, gente? Porque eles foram a melhor unidade de 2024. Mas não respondi a pergunta, né? Por quê? Gente, porque na minha visão e de vários amigos diretores, um clube sem competição interna, sem desafios, ele é chato. Ele fracassa. Sério, fracassa. Um clube precisa de desafios internos. Essa idade, essa geração, eles precisam de um porquê, entendeu? De uma razão para fazer. Eles precisam ser desafiados. O clube de desbravadores prepara para a vida, então ele tem que saber lidar com desafios, às vezes com uma derrota, faz parte da vida. Saber perder, saber reconhecer a vitória do outro e lutar para conseguir alguma coisa, como é o Super Unidade. Isso é muito importante. Na minha cabeça, gente, sério, eu não consigo ver o clube de desbravadores e até de aventureiros que não tem esses desafios, essas premiações internas dentro do clube. E fechando a primeira parte aqui do vídeo, a terceira pergunta é como? Nas minhas palestras de criatividade, no canal, eu sempre bato numa tecla que as ideias, elas estão aí. Nada se cria, tudo se combina. Você precisa abrir o olho e ver as coisas ao redor, adaptar e criar ideias novas para o seu clube. Eu bato nessa tecla, essa é a bandeira que eu levanto, que eu defendo. E eu tenho quase certeza absoluta que aí no seu clube, a sua associação tem um ranking, não sei que nome que é, mas assim, geralmente aqui chama de ranking. O que é o ranking? É um manual que o pastor, que a associação libera para os clubes, para os diretores no começo do ano, com todos os requisitos, tudo que o clube tem que fazer para alcançar o quê? Padrão 5 estrelas, a pontuação, um Oscar. Aliás, gente, no SGC tem isso.
O SGC tem. Qual é o padrão do seu clube no SGC? Comenta aí depois para eu ver. Você vai criar o próprio regulamento do seu clube. E agora vem o pulo do gato. Olha essa sacada. Primeiro você pega o regulamento da associação, o que vale ponto neste ano na sua associação. Em cima deles você já começa criando os seus. Exemplo, o seu clube precisa participar da Semana Santa, certo? Porque vale um ponto. Esse já é um requisito do seu ranking, do seu super unidade. Você vai transformar suas unidades em pequenos clubes. É como se agora você, diretor, fosse o departamental e eles, as unidades, os conselheiros, fossem os clubes e os conselheiros os diretores. Então você cria esse regulamento e passa para eles. Olha, vai ter aqui o Impacto Esperança e eu preciso de pelo menos 70% da unidade participando para valer tantos pontos. Se tiver 100% da unidade, vale um bônus, tantos pontos. Então você começa criando o regulamento em função do regulamento da associação. Você vai conseguir com muito mais facilidade cumprir o regulamento da associação, porque agora isso vale ponto para as unidades, eles não querem perder esse ponto, eles querem o troféu, eles querem a pontuação, e eles vão fazer isso e você, a sua secretária, vai agradecer, porque ela vai ter as fotos, os relatórios para colocar no SGC, para subir lá, mandar para a secretária, enfim, da associação, e ter os pontos do ranking da associação. Genial, né? Mas nem tudo você vai se basear na associação, você precisa criar o seu regulamento em função da sua realidade. Você está vendo agora aqui o nosso regulamento. Esse é um exemplo do que a gente usou esse ano. E vai muito em função do que a gente vai fazer também. Por exemplo, ano passado a gente teve o Falcões Games, que foram as Olimpíadas internas do nosso clube. Então é claro que a gente colocou uma pontuação para as unidades que estivessem inscritas e participando do Falcões Games. A gente também pontuou se a unidade tivesse representante na Jornada do Livro, que é aquela prova de um livro específico. A gente pontuou a participação no Acampuri, que é o nosso acampamento. Se você quiser, você pode se basear no nosso, eu estou compartilhando aqui com você por causa disso. Você pode criar o seu regulamento em cima dessas ideias que a gente está colocando para você. Mas eu insisto para que você pense com a sua diretoria e crie um regulamento próprio do seu clube em função dos objetivos que você pretende. O que você quer alcançar? O que é muito importante também no clube? Classe bíblica e classe regular. Então a classe bíblica, ela pontua para o superunidade. Olha que interessante, a gente tem uma pontuação, uma competição paralela da classe bíblica, que eles ganham um troféu só da classe bíblica. Mas esse desempenho na classe bíblica, ele vai pontuar também no superunidade. Então todas as coisas acabam pontuando. Por quê? Porque é uma unidade completa, gente. É a superunidade do seu clube. Tudo isso vai somando. Outros eventos paralelos que até podem ter os seus próprios troféus, depois eles pontuam no troféu principal, que é essa belezinha aqui, ó, o superunidade. Mas ainda em cima do como que a gente faz para computar, gente? Ó, muito importante. Você precisa ter alguém aí focado nisso no seu clube, focado nisso, que respira isso. Nosso caso aqui, eu falo dele sempre aqui, né? O Henry, o cara das planilhas, o Lucas ajuda muito também, mas no nosso clube, quem cuida das unidades é o Henry. A estrutura aqui é assim, né? Os associados, eles cuidam das classes regulares das unidades. Você sabe que é assim, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque tem que ter alguém que respira superunidade, gente, porque dá trabalho. Como a gente fez? A gente criou um Forms, Google Forms, já expliquei no vídeo anterior que a gente usou bastante isso, né? O Google Forms, a pessoa quando chega vai apresentar a unidade, já tinha ali quem estava recebendo, já pegava o Forms e já colocava quantas pessoas estavam presentes, né? Você pode colocar se estava todo mundo de silêncio e tal, já faz uma pequena chamada. Isso vai para uma planilha com a data que vai te ajudar a pontuar. Tudo isso vale ponto. Por quê, gente? O que é o difícil? O desempenho do desbravador se soma ao desempenho da unidade, lembra que eu falei? Então você tem que ter um desempenho individual dos desbravadores, que você vai usar para outra pontuação, que é assunto de outro vídeo, que isso sim revolucionou nosso clube, que é o super desbravador que a gente chamou, que são as medalhas, a meritocracia, assunto para outro vídeo, mas isso vai se somar também aos desempenhos da unidade. Se você achar complexo, você pode começar o primeiro ano para sentir só com os eventos da unidade. Se participou da caminhada, se visitou, depois no ano seguinte você pode somar a pontuação dos desbravadores para você ir aprendendo. Fato é, a gente usou muito o Google Forms que vira uma planilha e aí você vai somando. Isso é muito importante você ter essa organização. Se tiver dificuldade, vai no papel mesmo, gente, não tem desculpa. Imprime fichas, chega na hora de apresentar, anota. Depois alguém vai lá e soma. A gente faz pelo Forms que a gente se acostumou, mas eu não quero assustar você que tem, de repente, dificuldade com computador, com internet. Ah, começa a falar de Google Forms, Google Sheets, já desisti, não desista. Faz o tradicional, pega uma folha e vai anotando a pontuação dos eventos. Agora, 3 erros, gente, 3 erros que podem destruir completamente o seu superunidade. Primeira coisa, prometer e não entregar.
Eu sou o rei disso aqui, gente, mas eu melhorei, viu? Mas eu já cometi várias vezes esse erro, gente. Me empolgo, prometi já prêmios que depois me enrolei, não entreguei depois de mó tempão atrasado, ou até hoje ainda a pessoa tá esperando o prêmio. Já teve casos que a gente fala que vai ter competição e depois se enrola, não consegue fazer. Então assim, ó, respira fundo, faz o simples, promete o simples, entrega o simples. Ano que vem você melhora. Seguindo um pouco da dica anterior, sabe? Faz um regulamento pequeno, começa, entrega e depois você tá melhorando. Porque prometer e não entregar para essa geração, ou para qualquer geração, né, é um tiro no pé. Porque para você fazer depois no ano seguinte vai ser terrível. Prometeu, se vira. Vira à noite, não sei o que você vai fazer, mas tem que entregar, tem que entregar. O segundo erro é não divulgar, é assim, não gourmetizar, não valorizar e não divulgar as pontuações. Ah, beleza, a galera tá disputando, né, tá somando, tá fazendo, e você deixa para divulgar a pontuação só no final. No final você vai lá e o campeão foi esse. Gente, isso é muito desestimulante. Você precisa, sei lá, uma vez por mês, junta a galera, a gente fazia isso, juntava a galera, punha no telão e ia colocando a pontuação atualizada. Desde o 10º lugar até 10º, 9º, 8º, 7º. E o pódio tá assim. E agora o pódio mudou, a gente ia mostrando. Todo mês a gente mostrava as parciais. Tem até uma história que fala de um livro que eu aprendi, que uma vez num jogo de futebol americano, o placar eletrônico deu problema. E os caras jogando e percebeu-se que ninguém mais ligava. As pessoas estavam comendo pipoca, mexendo no celular, mas elas gostavam do jogo, pagaram o ingresso. Mas como elas não sabiam o placar do jogo, perdeu a graça. Eu não sei quanto que tá o jogo. Aí desanima, entendeu? Ah, nem sei se eu tô ganhando, se tô perdendo. Deixa quieto. Tem que ir pilhando a galera, mostrando a pontuação ali que tá acirrado. Esse passou, esse agora recuperou. Isso faz total diferença. Tem que ter um placar atualizadíssimo todo mês para agitar a galera. E um terceiro erro que vai fortalecer um pouco o que eu falei também na primeira parte é usar critérios subjetivos. Chegar no final, ou em algum momento você junta a sua diretoria e fala: quem vocês acham que foi a melhor unidade? Não pode ter achismo. Tudo tem que estar anotado. Se o conselheiro pedir ali uma auditoria, chamar o VAR, você precisa estar pronto para mostrar o VAR para ele. Tá aqui, ó, aqui que você errou, aqui que você não deu certo, ó, aqui, né, teve essa pontuação. Aliás, um detalhe, ó, quando você tiver um evento, vamos supor, a unidade precisa estar com 100% lá no Impacto Esperança, ou 75% vale tanto, 50% vale tanto. Como que é isso? O conselheiro, ele tem a função de tirar uma foto, registrar e mandar para a pessoa responsável, no caso o vice-diretor. É como se fosse no clube. Não é você, clube, que registra, vai lá no SGC e sobe o arquivo. Não é a associação que tem que ficar vendo. Ah, eu vi lá o Clube Falcões da Aurora, eles estavam mesmo. Não. A responsabilidade sempre de mandar os relatórios é do conselheiro. O diretor associado, o líder da superunidade, espera receber essas informações. O conselheiro tem que estar ligado, porque quem nunca nessa história já não perdeu ponto no ranking porque fez o evento e esqueceu de tirar foto? Acontece. A secretária quer morrer quando a gente vai no evento e ninguém tira foto e não tem como comprovar que o clube participou. Então é bom que o conselheiro aprenda, porque ele é o próximo diretor, então ele já fica ligadinho no esquema. Agora já sabe, né? Eu quero que você comenta se o seu clube já faz uma competição interna e seja um cara legal, seja uma pessoa legal. Comenta aqui no vídeo que outros critérios vocês usam. Gente, vamos criar uma comunidade sempre nos nossos vídeos. Vamos aproveitar os comentários para criar uma mini comunidade e um ajudar o outro, porque o nosso canal, a nossa função de ser é ajudar. E você já sabe, todo vídeo que a gente grava, o objetivo é que ajude pelo menos um clube de coração. Eu espero que este vídeo tenha ajudado o seu clube. Compartilha, se inscreve para não perder nada, ajuda a gente. Eu fico por aqui com essa mania de ser DBV. Tchau!